Olá, meu amigo, minha amiga. Nós todos temos visto que ao longo da história da humanidade, o mau caratismo tem funcionado como uma espécie de ferramenta muito poderosa e eficaz para cada vez mais se iludir sociedades, povos, nações, concentrar poderes cada vez mais nas mãos de figuras inescrupulosas. Isso invariavelmente nunca termina bem, com algum tipo de conflito, algum tipo de guerra, de tumulto, enfim, e de algum tipo de insatisfação social, de perturbação social. Aqui no Brasil, nós estamos diante de um fenômeno muito curioso, que além do mau caratismo, nós temos o tempo todo uma espécie de ignorância que tem funcionado também como uma arma política. São vários tipos de ignorâncias, né? Um tipo de ignorância da pessoa que tem consciência que é ignorante, ignorante no sentido de ignorar qualquer coisa real que está à sua volta, criando um mundo paralelo, e de fazer disso também um modo de vida, um meio de vida, enfim. E existe um tipo de ignorância que é uma ignorância dolosa. O cidadão ele faz uso da ignorância que muitas pessoas têm de determinados temas para justamente ganhar confiança dessas pessoas e iludir essas pessoas. Bom, nós estamos vendo aqui no Brasil que em meio a muitos crimes que foram revelados, cometidos pelo clã Bolsonaro, que a ignorância tem sido disseminada por grupos de direita, grupos que apoiam o Bolsonaro aqui no Brasil, para distrair a atenção das pessoas, né? E não é por outra razão que a gente fica cada vez mais ansioso para ver essa gente na cadeia, para ver se a gente consegue ter um pouco mais de paz, para analisar os nossos problemas concretos, os nossos problemas enquanto sociedade aqui no nosso país, né? Pois bem, eu vou trazer para vocês hoje alguns exemplos no meio dessa história toda, enquanto o senhor Paulo Gonet está diante do seu prazo de 8 dias para dizer se nós tivemos, de fato, uma quadrilha, um morcrim de ladrão de joias, sem falar nos outros crimes, ou não. Se era um grupo de criancinhas brincando no parque de diversões e que nós estamos aí muito rígidos, né? Muito atentos, né, de uma forma exagerada demais em relação a essas criaturas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, tivemos muitos fatos importantes hoje, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui dos nossos papos, do nosso chat, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê sempre o seu joinha, o seu comentário, se puder se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, é muito chocante, né, para quem é professor na área de ciências humanas, cientistas políticos, historiadores, pessoas que se ocupam com a realidade de um país como o nosso e os abismos que nós temos aqui no Brasil. A gente, de repente, se depara com alguém que foi presidente da nação, que é uma espécie de ignorante profundo, né? É o apedeuta, que reúne ao seu redor, né, uma espécie de ignorância e ostentação. Pessoas que são ignorantes, mas elas batem no peito, muito determinadas, muito convictas das suas ignorâncias. Isso acaba arrastando outras pessoas para esse tipo de situação, né? A figura, enquanto ele está aguardando situações como a do senhor Paulo Gonet, iniciar uma ação penal com essas criaturas, ou contra essas criaturas, está aqui mais uma vez evocando o Paulo Freire como uma figura que trouxe problemas para a nação, né? Vejam só o que a criatura escreveu hoje. O resultado de décadas de Paulo Freireanismo nas escolas do Brasil. As crianças têm dificuldades as mais básicas, incapacidades claras de correlacionar significado, significante e referente, problemas de absorver e decodificar comandos simples. Olha só, nenhuma dessas palavras fazem parte do vocabulário do inelegível, né? Você sabe, ele nunca falou nenhuma dessas palavras, portanto, não é coisa dele, provavelmente nem do Carluxo. O Carluxo deve ter colado alguma coisa e joga isso aí para ficar atacando Paulo Freire. É bom sempre a gente desmistificar esse tipo de situação. Se o sistema de ensino de Paulo Freire fosse disseminado aqui no nosso país, nós seríamos uma nação muito mais desenvolvida. Nós temos esse atraso gigantesco aqui no Brasil justamente por a gente ter permitido que a nossa educação permanecesse de uma forma estática durante tantas décadas, né? O método Paulo Freire é utilizado em Harvard, na Coreia do Sul, em países que se desenvolveram, países que se emanciparam, mas aqui no Brasil não, nós temos essa extrema-direita ignorante, besta-fera, jogando cada vez mais essas discussões num campo
no campo da ilusão, no campo da maluquice, para dizer o mínimo, né? Uma dessas criaturas que segura a espada da ignorância com muita ostentação é esse senhor Gustavo Gayer. Gente, eu até gostaria de bater um papo com ele. Senhor Gustavo Gayer, o senhor fala isso por qual razão? O senhor tem essa ignorância assim, inata? O senhor nasceu ignorante, nunca conseguiu evoluir? O senhor contradiz a teoria de Darwin, que as espécies evoluem? O senhor continua estático, como se fosse uma ameba que não consegue raciocinar? E por que eu estou falando isso de uma maneira muito incisiva, né? Porque ele publicou um vídeo colocando com a seguinte questão: tentativas de assassinato contra presidentes americanos. Presidentes que foram mortos ou sobreviveram a tentativas de assassinato. Vocês acreditam que ele colocou aqui 8 presidentes, né? E dizendo que dos 8, 7 eram de direita e um de esquerda? Então, Lincoln era de direita e foi assassinado, e por aí vai. Ele vai fazendo digressões absolutamente cretinas, mentirosas, né? Com esse tipo de americanos. Agora, eu vou aumentar um pouquinho para você ver que a situação é muito, muito pior do que a gente imaginava. A esquerda assim, eles reinventaram a história, né? Vamos lá. Esse primeiro presidente que você está vendo aqui, ó, Abraham Lincoln, republicano, conservador, de direita, um cara que lutou para acabar com a escravidão, tá bom? Mataram ele. Aí vem James A. Garfield. Gente, é inacreditável ele classificar esses presidentes norte-americanos um sendo de esquerda e de direita, não partido republicano e partido democrata. Bom, fazendo essa digressão infame, cretina, desse bandido intelectual, então eu perguntaria a ele, se eu tivesse oportunidade: Jesus Cristo era de direita ou era de esquerda? Pôncio Pilatos, ele era de esquerda ou era de direita, né? Então, enfim, quem mandou matar Jesus Cristo foram criaturas de direita, de extrema direita. E Jesus Cristo, dentro dessa régua ideológica que essa criatura insana está colocando, Jesus seria uma pessoa de extrema esquerda, né? Pela ótica dessas criaturas todas. Isso para vocês verem o nível de veneno que essas criaturas vão jogando. Eu acho que até os bolsonaristas eles têm dificuldade para entender isso, né? De verem que a cretinice não tem limites. Bom, e aí a gente vem com mais uma aqui do Nicolas Ferreira. Como vocês podem ver, tudo parece ser fruto do desespero que eles estão vendo aí enquanto eles aguardam as sentenças, né? Que vão mandar para a cadeia. É a figura que os inspira tanto, né? Então, a criatura sobre o ataque a Trump disse o seguinte: de direita também aqui no Brasil, coincidência, né? Sempre também um de direita conservador que sofre um ataque. Mas enfim, não usou uma arma de fogo, mas usou uma faca. E isso daí seria culpa do quê? Da Tramontina? Fazer a campanha do que agora? Do desfacamento? Vou além. Caim matou Abel com a pedra. Ou seja, o problema não está no instrumento que se usa para matar ou tentar matar. Está na maldade da pessoa. Agora, voltando a essa narrativa... Então, gente, é um argumento clássico dos armamentistas, né? O problema não é a arma, mas é a pessoa. Agora, o senhor imagina se ao invés de um fuzil AR-15, o cara que estava lá em cima de uma casa, a 150 metros do Trump, quando tentou matá-lo, se ele tivesse um estilingue, se ele tivesse uma pedra, se ele tivesse uma zarabatana, se ele tivesse uma pipa, né, para tentar cortar o presidente norte-americano com uma linha de cerol, né? Ou untada ali com cerol, né? É uma ignorância ou é má fé? O que é isso, gente? Uma pessoa má, ela faz mais mal tendo uma pedra na mão ou uma R-15? Ela faz mais mal tendo um chumaço de algodão na mão ou tendo uma bazuca? Então é a maldade inata dela que vai determinar o resultado de alguma coisa muito grave. Como vocês podem ver, né, são argumentos falaciosos, criminosos e bandidos de gente idem, né? Bom, e por falar nisso, eu vi um pouco mais cedo a entrevista da advogada Juliana Bierenbach na Globo News, falando ali desse caso ainda da gravação clandestina feita pelo Araponga Ramagem, né? O Gravagem, que parece sempre estar ali com aquele rosto lexotânico, né? Parece assim um rosto tarja preta, sempre assim, low battery, né? Sempre a bateria assim, naquele fiapinho mínimo lá de baixo, né? Enfim,
ela dizendo exatamente aquilo que já se sabe. Bom, que a gravação era clandestina e que Bolsonaro estava ali para proteger o seu filho porque crimes existiam. Agora, qual é o ponto que eu saliento nessa entrevista? Que ela foi perguntada sobre o mérito, ou seja, o mérito é uma forma delicada de perguntar. Mas aí, doutora, Flávio Bolsonaro é ladrão ou não é ladrão? Ele roubou ou não roubou? Ele fez rachadinha ou não fez rachadinha? Ele falsificou o negócio dele para roubar dinheiro público ou não? Ah, não, isso aí é a questão de mérito. Eu só estava analisando a questão processual. Se os métodos de se investigar Flávio Bolsonaro foram corretos ou não foram corretos. Isso explica muitas coisas, né? Então fica a pergunta. Doutora, o Flávio Bolsonaro, no mérito, é um desonesto, é um corrupto, é um bandido ou não? Isso são coisas para serem tratadas um pouco mais à frente. Bom, com a bola e com a palavra, o senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. O povo brasileiro vai cobrar do senhor. Então, estamos aqui dando a nossa contribuição. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.